Olá, seja bem-vindo aqui a mais um encontro preparatório para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando, então seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aí do seu celular, da sua TV, tablet, qualquer lugar do país ou fora do país, seja muito bem-vindo aqui a mais um encontro para nos prepararmos aí para o nosso mini curso de drenagem urbana. O nosso tema de hoje, o tema do nosso encontro da noite é: conheça as principais oportunidades de trabalho na drenagem. Tá? Eu não sei se você sabe, mas hoje a drenagem está passando, por uma mudança muito grande no nosso país. Hoje nós temos o olhar muito voltado para a parte de drenagem, tendo em vista as quantidades de problemas que nós tivemos nesse último semestre, nesses últimos anos. Então temos inclusive uma quantidade significativa de investimento destinado aí para a área da drenagem. Então a gente vai mostrar para vocês aqui todos esses detalhes para que você esteja por dentro e saiba onde encontrar as principais oportunidades de atuar nesse mercado, de desenvolver os seus projetos, suas consultorias, crescer na sua carreira profissional. Então isso que a gente vai ver nesse tema de hoje, que é um dos nossos encontros que nós temos aqui ao longo desse período para nos prepararmos, para o nosso mini curso de drenagem urbana. Então olha só, nós estamos organizando vários encontros, esse aqui é mais um encontro, onde dentro desses encontros nós estamos abordando temas que elevem a nossa consciência em relação à drenagem, nos posicione melhor em relação à drenagem, nos traga mais clareza do mercado, dos métodos, dos softwares, das aplicações, de projeto, para quem chegue preparado para o nosso mini curso de drenagem urbana. Esse mini curso ele é composto por 4 aulas, cada aula com 2 horas de duração, no total aí 8 horas de carga horária, com direito a certificado. Inclusive tem um modelo aqui do certificado que vocês vão receber também, então vai ser similar a esse certificado aqui que eu estou mostrando na tela. Então aqui vai estar o seu nome, vai estar aqui o nome da nossa empresa, nossa assinatura, a carga horária, a data e no verso tudo que você vai aprender nesse mini curso, que vai passar por estudo hidrológico de bacia urbana, cálculo de tempo de concentração, tempo de retorno, chuva de projeto, softwares como Pluvio, Cisco, Swim, entre outros, dimensionamento de rede, dimensionamento de boca coletora, dimensionamento de sarjeta, modelagem hidrológica, hidrodinâmica e muito mais. Então, se você ainda não está inscrito no mini curso, link aqui na descrição, clica no link, faça o seu cadastro 100% gratuito e participe do nosso mini curso. Você que está inscrito no mini curso, você vai receber todo o material pedagógico que nós vamos utilizar no mini curso, as apostilas, PDFs, Excel, E além disso, no final do mini curso, você vai receber também um certificado de conclusão, que é esse certificado que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, garanta aí a sua vaga, aproveite que é gratuito, clica aqui no link da descrição, faça a sua inscrição e participe conosco aí dessas 4 aulas que nós teremos nesse mini curso, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar o nosso tema aqui de conhecer as principais oportunidades de trabalho na drenagem, eu queria me apresentar para você. Sei que alguns já estão acompanhando esse trabalho aqui nessas últimas semanas, outros já me conhecem de longa data, mas muitos aqui não me conhecem, então muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado já há 14 anos e nos últimos 3 anos eu estou compartilhando parte da minha bagagem, parte da minha experiência da drenagem aqui nas redes sociais. Então nós temos aí divulgado através dos nossos canais de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai, justamente para trazer luz a esse tema que é a drenagem, que ela é fundamental para a segurança e conforto da sociedade, principalmente no nosso país. Nos dias atuais nós temos enfrentado diversos desafios no campo da drenagem. Ao mesmo tempo nós não temos ali uma quantidade de profissionais qualificados para atuar nessa área. A nossa formação na área de drenagem ela é muito rasa, ela é muito superficial, então não nos prepara para o mercado de trabalho e a nossa missão aqui é fazer com que você domine a drenagem urbana, domine as técnicas, os métodos, os softwares, as aplicações, visão de projeto, consultorias, aplique isso na prática e fature aí 10, 20, 30, 40 mil reais ou mais
nesse mercado. Até porque se você não é herdeiro, não herdou nenhuma herança, né, mas atua aí com a sua profissão, é uma forma de você trazer renda para dentro da sua casa, criar uma estabilidade financeira para sua família através de trabalhos aqui dentro do campo da drenagem, tá? Então, para quem não me conhecia, muito prazer. Ao longo desse período aqui nós temos feito diversas ações que você pode acompanhar aí também, como eventos presenciais, que nós vamos fazer a segunda edição agora em dezembro, agora final de novembro aqui em São Paulo. Fizemos também eventos gratuitos, como o minicurso que está para acontecer, que é online, é gratuito, com uma carga horária de 8 horas. Temos também a nossa plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, com uma porrada de treinamentos ali sequenciados, organizados, né? Treinamentos que vão te capacitar não só no campo da drenagem urbana, mas modelagens hidrológicas, modelagens hidráulicas, mancha de inundação, modelagem CFD, geoprocessamento e outras aplicações aí no mercado. Temos também uma pós-graduação Lato Senso, 420 horas reconhecidas pelo MEC de drenagem, tá? Então uma pós-graduação também que nós tivemos a oportunidade aí de abrir 2 turmas nesse último ano. Temos também o nosso site /blog, que tem um monte de artigo que você pode entrar lá sobre asaguas.com e vasculhar todos os artigos, estudar por lá de forma gratuita, né? Baixar esse artigo, são artigos aprofundados, imprimir esse artigo, salvar na sua biblioteca e consumir esse material também, que é gratuito no nosso site, entre outras ações, planilhas, apostilas, aulas, etc, etc. Então todas essas ações nós visamos nesse objetivo: você domine a drenagem urbana e fature R$10 mil ou mais nesse mercado. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou iniciar, então, o compartilhamento aqui da minha tela. Antes de compartilhar, eu queria só fazer um último pedido para vocês. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aqueles colegas de trabalho, amigos aí de trabalho que têm interesse nessa área, né, que buscam atuar com drenagem. Clica também em se inscrever no canal para você estar por dentro de todas as novidades que nós temos aqui postado no nosso canal. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então olha só, separei aqui o nosso tema em 3 etapas, ok? Então, primeira etapa para aqueles mais iniciantes, né? Onde nós vamos trazer uma definição aqui clara sobre a drenagem e a sua importância, ok? Segundo ponto, por que atuar nesse mercado da drenagem? Terceiro ponto, quais são as oportunidades, né, as formas de atuação que nós temos nesse mercado? Então, para a gente começar, pessoal, vamos aqui pelo início, né, uma definição aqui bem concisa de drenagem urbana, né, que é um sistema responsável por captar e escoar águas da chuva em áreas urbanas. Qual que é o objetivo da drenagem urbana, né? Evitar alagamento, enchente, minimizar o impacto das chuvas sobre a cidade. Então, olha só, pessoal, a drenagem urbana, ela passou por várias fases, tá, no nosso país. Uma fase, uma visão um pouco mais higienista, né? Então, nós passamos por algumas etapas, né? Se você for olhar todas as cidades, ou quase todas as cidades brasileiras, né, elas foram construídas, urbanizadas em torno de um curso d'água. Por quê? A população precisava da água e precisa, né, até hoje, da água para crescer e sobreviver, ok? Só que isso, feito de uma forma desordenada, pode gerar um efeito de impermeabilizar demais as nossas bacias hidrográficas, retificar muitas vezes o curso d'água para que ele caiba ali entre uma marginal e outra, entre uma avenida e outra, então o rio fica reto, que diminui o tempo de concentração, aumenta a vazão de pico da bacia. Nós tiramos muitas vezes as áreas de infiltração verdes, colocamos só área cinza de concreto, asfalto, telhado. Então isso gera um impacto, ok? Isso gera um impacto que foi constatado ao longo das últimas décadas. Então a visão começou a mudar da drenagem. A visão era, olha, tira a água daqui e manda lá para baixo. Isso é drenar, né? Hoje em dia não. A visão é, olha, a água que está caindo aqui, vamos tentar infiltrar essa água, deter essa água, amortecer essa água, e o que for excedente, aí a gente vai escoar através de dispositivos aí de drenagem urbana. Então hoje a drenagem urbana, dentro desse guarda-chuva, tem essa visão um pouco mais ampla dessas atuações, ok? Importância aqui da drenagem urbana, né, de evitar esses problemas que a gente está cansado de ver no nosso dia a dia. Ou seja, problemas de alagamentos, tá? Aqui a gente faz uma distinção de alagamento e inundação.
Alagamento, por exemplo, pessoal, é um problema mais local. Muitas vezes uma boca de lobo entope, né, por falta de manutenção, ou lixo, né? Muitas vezes nós temos esses problemas aqui de poças d'água, de alagamentos pontuais numa esquina onde não tem boca coletora, não foi bem projetado, foi subdimensionado ou falta de manutenção, tem esse acúmulo de água, né, que é retratado aqui como alagamento, tá? Que já é um sintoma aí ruim, né, da drenagem local, ok? Agora, um problema maior é uma inundação, onde você tem um curso d'água que durante algum evento chuvoso ele não suporta mais a vazão que está sendo veiculada por ele e começa a transbordar para as margens adjacentes. E esse escoamento que vai para as margens adjacentes, obviamente, vai atingir toda essa população que está ali localizada, tá? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, nós temos um curso d'água passando aqui na direita e toda uma cidade que foi urbanizada numa planície de inundação. Então, esse curso d'água transbordou, né, o que já poderia acontecer, inclusive, naturalmente, mesmo sem a cidade, né, urbanizada, ali, mesmo sem essa área urbanizada, muitas vezes pode acontecer, né, do rio já ter uma subida do nível d'água, né, e já atingir uma planície de inundação naturalmente. Tá? Tudo bem que isso não acontece todo dia, todo ano, mas a cada X anos o curso d'água naturalmente pode exceder a sua calha principal e atingir as suas margens. Agora, olha só. Se nós estamos urbanizando nessa planície, nós estamos nos colocando numa região de risco muitas vezes, né? Então, além de nos colocarmos numa região de risco, nós estamos aumentando a nossa impermeabilização da bacia. Então, aquele curso d'água que já poderia atingir a nossa edificação naturalmente, agora tem mais chance de atingir, por quê? Porque está chegando mais escoamento naquele curso d'água. Então, a chance de aumentar o nível d'água e transbordar da calha principal aumenta essa chance, a probabilidade. Tá? Então, isso nós temos aí esses problemas de inundação, transbordamento da calha principal. E nós temos também muitos problemas, pessoal, de deslizamento. Então, a água e o solo é cão e gato, né? Tudo bem que muitas vezes a questão da água, né, não é que ela é a Mac da história, né? Não é que ela é a vilã da história, né? Mas tem que ter uma junção adequada da água e solo. Por exemplo, você vai fazer uma compactação de uma obra, né, de terra, né, um aterro compactado, um aterro atrás de um muro de contenção. Você vai precisar da água, né, para você controlar a compactação desse aterro. Tá? A quantidade de Proctor controlado, camada de 25 centímetros compactado. Então, você precisa da água, ok? Para fazer isso daí. Né? Agora, muitas vezes também, quando você tem uma encosta, né, que está despreparada para uma determinada chuva, uma ocorrência de uma chuva forte, essa encosta muitas vezes pode sofrer deslizamentos de terra, tá? Por quê? Dependendo do tipo de solo, você pode ter ali solos que contam bastante com uma parcela coesiva para se manterem estáveis. E quando eles estão em contato com a água, estão saturados, eles perdem essa parcela coesiva e começam então a se mobilizar na topografia. Tá? Muitas vezes uma chuva numa determinada região que não está sendo protegida, né, por nenhuma camada ali vegetal também vai sofrer com esses problemas. Tá? Então aqui nós temos problemas de deslizamento também espalhados aí pelo país. O ano passado nós tivemos um problema muito grave ali na região de São Sebastião, né? Não sei se você se recorda, que dissolveu ali vários trechos devido a essas chuvas fortes, deslizamentos, inundação, etc, etc. Então, a importância da drenagem, pessoal, acho que fica bem claro aqui para nós quando nós enxergamos os problemas aos quais nós estamos passando ano após ano. E eu sempre relato, né, pessoal, que esses problemas aqui, eles são problemas crônicos no país, tá? Então, não é que tudo bem, esse ano nós tivemos um desastre, né, gigantesco aí na região sul do país, tá? Isso daí é inegável, né? Toda essa problemática que nós passamos, né? Foi um negócio assim muito fora da curva, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, esse incidente que aconteceu esse ano, né? Em outras escalas menores, obviamente, nós tivemos no ano passado, Santa Catarina também ficou debaixo d'água, né? Não se compara a esse ano, né, região sul do país, Porto Alegre, mas foi um problemão também o ano passado, né? Um problemão. Ano passado, São Sebastião também dissolveu com as chuvas. Ano retrasado, norte de Minas,
né? Recife, Bahia. Então, você vai olhando as notícias retroativas, você vai percebendo que a drenagem, o problema da drenagem não é de 2024, não é de 2025, não é de 2026. Não, esse problema, ele é já de décadas, né? Ele vem desde a nossa gênese, desde a da formação das cidades, desse planejamento das cidades. Né? Se você vai olhar o planejamento da cidade de Belo Horizonte, por exemplo, né, que tinha todo aquele raio, né, que seria urbanizado aquele raio. Bom, nós temos ali um planejamento urbano que não foi levado muito em consideração os cursos d'água naturais que já estavam ali, né? Então, esse planejamento urbano muitas vezes passa pela questão de acesso, de ruas, né, de mobilidade, mas, querendo ou não, o curso d'água estava ali antes, né? Então, precisa ser planejado, incluindo, obviamente, o curso d'água, incluindo os córregos, os braços, os afluentes. Não tem como planejar sem levar em consideração o que já está lá, o que já é natural. Né? Então, desde a nossa gênese, nós temos problemas aí de drenagem aí espalhadas pelo país, ok? Então, acho que fica claro aqui, né, pessoal, um pouco da importância aqui da drenagem, para a gente começar com o pé direito. Bom, agora, por que atuar com a drenagem? Eu coloquei 3 pontos aqui, porque talvez você não atue com drenagem ainda, né? Talvez você esteja aí recém-formado, 1, 2 anos de formação, de graduação, um pouco mais, um pouco menos, e está estudando o mercado, estudando as possibilidades de atuação, né? Até porque a faculdade é um desgaste lascado, né? Falando português claro, tá? Eu fiz engenharia civil, não sei qual engenharia você está fazendo ou já fez, né? Mas assim, na minha época, inclusive, que já fazem mais de 14 anos, né? Bom, na minha época não tinha nada de online, né? EAD, era todo dia lá na faculdade, das 7h30 às 10h30, tendo aula. Final de semana junta com colega daqui, colega de lá, de cidades vizinhas, fazer trabalho, e a semana de prova. Então, é um investimento, não só financeiro, que também né? Tem que pagar a mensalidade, nem sei quanto deve estar hoje, R$ 1.000, pouco mais, pouco menos, né? Então, pega R$ 1.000, multiplica por 60 meses, 60 mil em média ali, né? Que você aporta aí do seu bolso, né? Para fazer uma graduação. E, obviamente, o seu investimento de tempo, como eu estava falando, todo dia, toda noite, né? Final de semana. Então, assim, é um desgaste muito grande. E isso daí precisa trazer um retorno, tá? Como eu comecei falando, se você não é herdeiro, né? Não tem uma herança aí, tem que trabalhar, tem que pagar os boletos, manter sua família, manter sua casa, precisa ter um retorno, né? Que seja digno, né? Que seja suficiente para você manter sua estabilidade financeira, etc, etc. Então, olha só, o primeiro ponto é o seguinte: nós estamos passando hoje um aumento de demanda na área de drenagem, tá? Muito se fala aí das mudanças climáticas, né? É um assunto ainda muito discutível, tá? Porque nós temos um histórico de monitoramento ainda curto no país, ok? Então fala, olha, essas chuvas estão acontecendo hoje, nunca aconteceram. Será? A gente não tem registro nem de 100 anos direito, né? Será que nunca aconteceram? Então, é um pouco complicado esse assunto, né? Obviamente, nós estamos passando por um cenário muito crítico dessas mudanças, então não tem como fazer vista grossa, falar, não, tá tudo normal do mesmo jeito. Não, nós estamos passando aí por um cenário que tem se intensificado o número de problemas de drenagem, né? De transbordamento, de inundação. A gente tem visto, basta pegar o celular e ver aí nas épocas chuvosas, né? Ver aí nas épocas de chuva da sua região, você vai ver o que está pipocando de problema aí, de inundação, enchente, etc, etc. Então, estamos tendo esse aumento de demanda, né? Infelizmente, pessoal, muita coisa acontece no país depois de catástrofes, né? Um exemplo disso, nós tivemos ali as rupturas das barragens na mineração. Eu acompanho ali diversos trabalhos também no mercado de mineração, e assim, é nítido, né, que diversas resoluções, né, diversos cuidados adicionais foram criados pós ruptura das barragens, tá? Então, assim, foi uma catástrofe, né? Obviamente, não tem nem como discutir se foi ou não foi, é óbvio que foi, né? Mas a partir dessa catástrofe, né, teve um refinamento ali dos cuidados em relação às barragens de mineração, ok? Obviamente que o ideal é que não precise ter uma catástrofe para que os órgãos ali atuantes, né, possam despertar para isso,
né? Mas se a gente for olhar o histórico do país, é contra a nossa vontade, né? Mas a gente percebe isso. Tem um problema muito grande, depois desse problema é colocado muita luz, muitos holofotes em cima e a coisa começa a elevar a régua técnica da coisa, elevar o nível de preocupação, de projetos e investimento, tá? A drenagem também é assim, infelizmente, tá? Então, esse ano, né, com esse problemão que nós passamos aí no Rio Grande do Sul, nós temos aí uma visão um pouco diferente, né, em várias esferas aí políticas, né, de órgãos, né, de investimento também destinado para essa área, que tende, né, a trazer um pouco mais de recursos para essa área, para que a gente consiga atuar com soluções mais seguras, né, mais assertivas, né, não só na remediação, mas na prevenção. Então essa é uma visão aí de presente barra futuro. Tá? Então esse aumento de demanda tem acontecido no país, basta você olhar aí os nossos maiores problemas de infraestrutura, a drenagem está sempre no meio. Um segundo ponto, pessoal, retorno financeiro significativo, principalmente quando comparado com projetos aí hidrossanitários, projeto estrutural e tudo mais. Então a drenagem, por ser uma área de infra, né? E a área de infra tem um retorno financeiro mais significativo, ok? Exemplos aqui, né? Essa consultoria aqui, por exemplo, que foi desenvolvida em 7 dias, utilizando aqui uma ferramenta que chama Swim, né? Que é um software de modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Inclusive, pessoal, essa ferramenta Swim aqui, você vai aprender a manuseá-la no nosso mini curso de drenagem urbana, tá? Então, na aula 3 ali, você vai começar a mexer na ferramenta para desenvolver juntos ali, né, essa modelagem hidrológica barra hidrodinâmica, tá? Então, se você não fez sua inscrição ainda, ó, link na descrição aqui. Beleza? Então, aqui essa consultoria foi realizado em 7 dias, um faturamento de R$12 mil. Então, o que chama mais atenção não é nem tanto o faturamento, né? Mas é o prazo, né? Em 7 dias, né? 5 dias trabalhados ali, né? Você consegue desenvolver uma consultoria aí faturando R$12 mil, ok? Isso aqui já é uma outra consultoria de maior porte, né? Também para macro drenagem, né? Não mais para micro drenagem. E essa consultoria foi utilizada aqui as ferramentas REC HMS, REC RAS. É só um detalhe que essas duas ferramentas e o Swim são todas gratuitas, né? Então você não tem custo de licença, etc. E essa consultoria aqui já foi um prazo maior de 80 dias, mas um faturamento também de quase R$44 mil, que foi dividido em 3 etapas aqui, o que gera uma renda aí média para você só com esse trabalho, né, de cerca de R$17 mil, 16 a 17 mil reais, tá? Se você for pegar o tempo de trabalho e o faturamento. Então, pessoal, com esse único trabalho de consultoria aqui, utilizando essas ferramentas que são gratuitas, ok? E essa outra consultoria aqui para a área de UFV, que é a usina fotovoltaica, um trabalho de 20 dias que foi faturado quase 20 mil, né? R$19.500 também com esse trabalho de consultoria. Então são trabalhos que a gente consegue utilizar um pouco mais a nossa cabeça, tá? Em vez do nosso braçal, ok? Principalmente os trabalhos de consultorias, de modelagem, de consultoria. Isso daí, pessoal, é uma expertise que você pode desenvolver que é rara no mercado. Poucos profissionais qualificados que atuam nessa área, que dominam essas ferramentas, dominam esse software, dominam modelagem, dominam consultoria. Então, é um mercado aí aberto para aqueles que vão usar a cabeça, tá? E aí você acaba utilizando menos tempo braçal seu, por isso que os prazos são mais curtos aqui, tendo um faturamento mais significativo, tá? Então, essa que é uma grande oportunidade aí de atuar com esse tipo de trabalho, de drenagem, consultorias, ok? Agora, outro ponto também interessante é o seguinte, eu não sei aí você, né? Mas eu chutaria que você não deve ter tido nem 2 ou 3 disciplinas de drenagem na sua graduação, tá? Eu chutaria no máximo isso daí. Eu tive 2 disciplinas e assim, não foi nem de drenagem específico, foi hidrologia hidráulica básica, né? Que acaba cruzando uma coisa ou outra. Mas assim, muito raso. A gente não tem um foco de formar engenheiros para atuar com drenagem. Tá? Isso daí realmente não é o nosso foco das graduações, ok? Então a gente sai da graduação sem ter essa base. Se a gente não tem essa base, a gente não vai atuar nessa área, né? Então o nosso mercado, contabilizando aí profissionais qualificados nessa área, é muito pequeno assim, o número de profissionais, tá?
a concorrência é muito baixa qualificada. E quando a gente fala concorrência baixa, é qualificada, porque o estudo de drenagem ele é muito específico, né? Você não vê na graduação, você não tem aí outros caminhos tão claros para você aprender realmente drenagem. Então, é um funil, né? É um funil, por isso que a quantidade de concorrência qualificada é muito baixa. Agora, você ingressando nesse mercado, dominando essas técnicas, ingressando nesse mercado, isso é benéfico para você, porque você vai ter uma concorrência menos qualificada, que muitas vezes vai estar fazendo trabalho com diversos erros, né? Diversas incertezas, né? Por falta de formação, né? Falta de formação. Então, uma área aí muito interessante, né? Também devido a essa falta de concorrência aí qualificada, ok? Bom, e aqui, pessoal, vamos ver aqui agora um pouco das oportunidades principais aqui. Então, separei vários itens para a gente discutindo, tá? A primeira questão, eu não sei se você estava sabendo ou não, mas nós temos um novo PAC aí, né, de quase 42 bilhões de reais, que vai ser destinado aí para obras e projetos de transporte, mobilidade, esgotamento, abastecimento, drenagem, etc, etc, tá? Esse daqui é um investimento aqui bilionário que vai ser feito, inclusive na área de drenagem também. E a área de drenagem é uma área que vai ter a maior parcela desse investimento, ok? Então, de 41,7 bilhões de reais, né, cerca de 15 bilhões vai somente para drenagem. Aqui eu separei até o link aqui oficial para a gente dar uma olhada, para quem não viu ainda, né? Então, nós temos aqui, ó, olha só. Novo PAC vai investir 41, quase 42 bilhões, né, em transporte, papapá. Investimentos em mobilidade urbana, drenagem, esgotamento, abastecimento. Nós temos aqui 710 municípios, 27 estados, ou seja, todo o território brasileiro, né, 26 estados mais Distrito Federal, né, então nós temos aqui. Então aqui vai falando, descrevendo um pouco mais, quem quiser depois olhar com mais calma. E aqui é um ponto interessante, olha só. Nós temos aqui as divisões, né? Então, mobilidade urbana, quase 10 bilhões. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Mobilidade urbana, quase 10 bilhões, tá? Drenagem urbana, 15 bilhões, ok? Esgotamento sanitário, 10 bilhões. Abastecimento, 6 bilhões. E aqui o Centro Comunitário pela Vida, 0,5 bilhões, ok? Então, dessa fatia aqui de 41,7 bilhões, nós temos aqui a maior parcela voltada para a drenagem urbana, com 15,3 bilhões, ok? Olhando aqui embaixo, ó, nós temos ainda a drenagem urbana, nós temos aqui 227 propostas selecionadas, tá? Então, dentro aqui dessa área, nós temos 227 propostas selecionadas. Quantidade de estados, né? 27 estados, ou seja, os 26 estados mais Distrito Federal. E nós temos aqui 190 municípios, tá? Descendo aqui ainda, pessoal, olha só. Nós temos algumas descrições complementares. Aqui na parte de drenagem, né? Nós temos inclusive um segundo link aqui da Casa Civil, que eu vou abrir aqui para vocês. Dentro desse link aqui, nós temos uma planilhinha, que é essa daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. E dentro dessa planilha, nós temos aqui todos os municípios elegíveis, tá? Então, vocês vão ver que realmente está bem diversificado aí nível Brasil, né? Então, se eu for jogar aqui na tela, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha só, então, 961, né, municípios elegíveis, e aqui você tem o estado, né, do Acre e os seus respectivos municípios, aqui Alagoas e os municípios. Aí você vai descendo aqui, você vai vendo todos os estados, né? Então, Espírito Santo, Ceará, Maranhão, e aqui os seus respectivos municípios, tá? Então, perceba que é um investimento aí bastante diversificado nível Brasil e voltado aí para a parte de drenagem, ok? Tanto a parte de projeto como a parte de obras, tá? Então, essa é uma grande oportunidade aí para quem vai ingressar nessa área de drenagem, tendo em vista aí que os olhares, né, para essa área têm mudado cada vez mais, né, e os investimentos também, ok?
Um segundo ponto aqui, pessoal, que eu queria destacar para vocês são modelos de trabalho, porque você pode atuar na drenagem de algumas formas. Por exemplo, como um CLT numa empresa, tá, de projeto, de consultoria, de execução, como PJ prestando serviço para essas empresas, tá? Ou com concursos, ok? Então, exemplo, você pode entrar numa empresa de projeto, né, e ser contratado como CLT. Então, ali você pode desenvolver projetos de drenagem como CLT de uma empresa que desenvolve projetos, consultorias, etc, etc. Tá? Então, existe um campo aí gigante com centenas, né, de empresas, não só aqui em São Paulo são centenas de empresas que atuam aí na área de projeto, com drenagem, micro, macro, etc. Então, existem muitas empresas aí que contratam via CLT. Hoje em dia também tem aumentado aí também a questão de contratação via PJ. Tá? A contratação via PJ é você ter a sua empresa e prestar um serviço para uma terceira empresa, ok? Então, por exemplo, tem uma empresa de projeto que precisa de uma consultoria específica ou desenvolver uma parceria para fazer um projeto. Então, você como PJ, você tem o seu CNPJ e consegue prestar esse serviço para a empresa. Então, você não é um contratado da empresa efetivamente, como um CLT, mas você desenvolve esses trabalhos para essas empresas terceiras, ok? O ponto positivo do PJ é que você tem uma liberdade para desenvolver o seu projeto para N empresas, não fica amarrado em um único lugar, tá? O ponto assim a ficar atento no PJ é que você tem que ter um controle financeiro, um planejamento financeiro, um planejamento comercial, um planejamento estratégico da sua empresa, tá? Porque você não vai ter um valor fixo por mês, tá? A não ser que você feche um contrato aí de longa data, que você vai tendo medições, né, intermediárias e tem aí o seu valor fixo, né? Então você vai ter que criar um planejamento aí anual do seu negócio, tá? Diferente do CLT, que você acaba ficando preso numa única empresa e do outro lado você acaba tendo ali um valor fixo no mês, então você sabe, tem uma previsibilidade ali, tá? Concursos também nessa área, né? Então os concursos todo mundo já conhece a modalidade, né? Acredito eu. Então a questão de estabilidade você tem garantida, ao mesmo tempo que fica também um pouco limitado a questão de ganhos, né? Então você acaba tendo um teto ali para a sua função. Então, esses três caminhos são caminhos possíveis de você atuar aí na área de drenagem, ok? E aqui embaixo, pessoal, eu listei alguns trabalhos para vocês terem uma noção aqui da dimensão, né, de atuar nesse mercado da drenagem. Então, olha só. Normalmente, os projetos de microdrenagem público, né, são desenvolvidos para os municípios, para as prefeituras. Então, projeto de microdrenagem para a prefeitura, né? Então, o desenvolvimento desse projeto para a prefeitura local, ok? Depois nós temos aqui projeto de microdrenagem para loteamentos, né? Então, não sei se você sabe também, mas a área de loteamento está passando por um boom aí gigantesco, né, pós-pandemia. Muitas pessoas ali, por terem ficado quase que enclausurada ali, né, nos seus apartamentos, casas durante a pandemia. Obviamente, depois que foi liberado o convívio normal ali do ser humano, muita gente desejou sair do apartamento, de locais menores, começaram a migrar para casas, para loteamentos, para áreas maiores, dando mais valor a essa qualidade de vida. Então teve um grande boom, uma grande procura nessa área e os loteamentos ainda estão em alta, tá? E todo loteamento precisa do quê? De drenagem, tá? Condomínios, loteamentos abertos precisa ter a drenagem, ok? Então, projetos de micro para loteamentos, né? Tanto aí na parte da implantação de técnicas LEED, né? Se você tem acompanhado os outros encontros que nós temos feito aqui também, preparatórios para o nosso minicurso, nós abordamos também num encontro específico falando de técnicas LEED, tá? Então, implantação dessas técnicas em loteamento, projeto de drenagem, né, de microdrenagem e também impacto zero com amortecimento. Isso aqui é muito buscado hoje pelos loteamentos, condomínios, ok? Imagine o seguinte, você tem uma área verde, nessa área verde, quando chove, uma parcela significativa infiltra e uma parcela ali irrelevante escoa superficialmente. A partir do momento que eu pego essa área verde,
tiro toda a vegetação, coloco asfalto, concreto, telhado, que é o meu loteamento, meu condomínio. A parcela que vai infiltrar é muito pequena e a parcela que vai escoar começa a ganhar cada vez mais força. Então eu tenho um impacto hidrológico naquela região fazendo o loteamento. Agora, existem técnicas como detenção de cheias, amortecimento, LIT, que vai promover, né, esse amortecimento, essa detenção das águas do meu loteamento e vai fazer com que a minha vazão de pico do cenário 2 pós-urbanizado seja similar, né, ao meu cenário 1, ou seja, aquela vazão que era gerada naquela área verde, né, deve ser igual à vazão que vai ser gerada na área cinza, aplicando aí essas técnicas de amortecimento. Então, isso aqui, o impacto zero, né, que é falado hoje, né, é muito relevante, né, para os loteamentos, para os condomínios e muito buscado aí nessa área imobiliária, ok? Outra linha aqui, pessoal, projetos de macrodrenagem para prefeituras. Então, os projetos também de canalizações, os projetos aqui de proteções de margem, reservatórios de detenção de cheia, reservatórios de retenção de cheia. Todos esses trabalhos aqui, né, do cunho público, né, também podem ser feitos aí para a prefeitura. Aqui já esbarra também muitos trabalhos em órgãos estaduais, dependendo do tamanho, né, do trabalho, tá? Mas se for um trabalho menor, acaba ficando dentro aí da esfera da prefeitura também, que muitas vezes busca ali uma verba, né, com o governo federal, estadual, para executar esse tipo de obra, tá? Então, as canalizações que cruzam as cidades, né? É feito o projeto de macrodrenagem da canalização, então é feito o cálculo, né, de vazão de projeto, a definição da seção transversal, rugosidade, cálculo de velocidade, lâmina d'água, passa tudo isso daqui pelos projetos de canalizações. Proteções de margem, muitas vezes existe algum trecho na cidade que está sofrendo com processo de erosão, ruptura de margem, está levando ali, solapando alguma avenida, solapando alguma infraestrutura da cidade que carece, então, de atuação de proteção de margem. Reservatório de detenção de cheias, para amortecer também o volume escoado, os famosos piscinões, né? Ou reservatório de retenção de cheias, que aí, no caso, a retenção com R, você já tem ali, basicamente, uma lâmina d'água fixa. Quando chove na região, o escoamento é direcionado para esse reservatório, a lâmina se eleva até o limite do reservatório e ali é gerado um amortecimento também no sistema, ok? Bom, passando aqui, pessoal, nós temos também estudos de macrodrenagem, né? Então, não em específico, muitas vezes, um projeto, né, de canal, algo do tipo, mas sim um estudo de macrodrenagem para concessão, empreendimentos imobiliários, área industrial. Então, o que acontece? Quando nós temos ali uma concessão, uma rodovia que está passando, cruzando um curso d'água, vai ter uma ponte, vai ser uma travessia, o curso d'água está em paralelo à via, ou até mesmo a ferrovia, muitas vezes, você precisa fazer um estudo, né, de mancha de inundação. Esse estudo vai falar o seguinte, olha, nessa região, a lâmina máxima que esse curso d'água pode chegar é X. Então, se você vai passar com a sua rodovia, tem que passar X mais uma cota, né, para você estar resguardado e não alagar ali, não inundar a sua rodovia ao longo de um determinado trecho. Então, esses estudos, né, são muito feitos e extremamente necessários para a segurança das rodovias, né? Ou quando a rodovia cruzou um curso d'água, né, vai ter uma ponte, qual o tamanho da ponte, qual o remanso que vai ser gerado, tudo isso é um estudo de mancha de inundação, estudo de remanso, etc, etc. Agora, se tem uma área ali disponível para algum empreendimento, para um loteamento, o loteamento também. Se o cara vai fazer o loteamento próximo numa área de um curso d'água, ele precisa saber qual que é a cota máxima que o curso d'água pode atingir para ele fazer o loteamento na cota superior, né? Acima daquela cota máxima, tá? Condomínios, loteamentos, área industrial, vai ser implantada uma nova fábrica, uma nova planta, próximo de curso d'água, até para ter o descarte ali dos elementos. Agora, a planta também não pode ficar inundada, né? Então também mancha de inundação. Então todas as aplicações vão carecer aqui desse processo de drenagem que passa aqui por mancha de inundação, estudo de ponte, estudo de projeto de bueiro, né? Então aqui no caso a gente tem estudo do vão das pontes que pode ser feito, né? Estudo também dos bueiros e aí também o projeto dos bueiros, né? Então se for passar ali um bueiro, né, pela uma rodovia, então aí também já entra o projeto, né, desse bueiro, além dos estudos aqui também hidrológicos e hidrodinâmicos,
ok? Aqui também, pessoal, existe uma possibilidade muito grande de você desenvolver consultorias para empresas de projeto, como eu mostrei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, modelagens hidrológicas, hidrodinâmicas, CFD. Então, nesse caso, a empresa que vai te contratar, ela é uma empresa que está desenvolvendo o projeto, mas existe alguma especificidade que o time dela não desenvolve, então ela vai subcontratar essa mão de obra e aí que você entra também com a sua consultoria. Então, a empresa faz o projeto, faz o pré-dimensionamento, faz uma análise mais básica, mas precisa rodar um modelo de mancha de inundação, um modelo hidrológico, um CFD. Né? Muitas vezes a empresa não tem braço, não tem essa capacidade técnica e ela busca nos consultores esse tipo de trabalho, ok? E aí você consegue desenvolver também as suas consultorias nessa área aqui de modelagens, tá? Então perceba que existe um leque aqui de atuação dentro da drenagem, né? Dentro desse leque aqui nós estamos passando aqui por essa mudança, dentro dos nossos modelos de trabalho, investimentos, né, para essa área da drenagem, né, devido aí todos os incidentes que a gente tem passado nível Brasil, né? E vimos aqui também alguns pontos primordiais para você começar a atuar com drenagem, seus primeiros passos na drenagem, tá? E antes disso até, né, o que é exatamente a drenagem, qual que é a sua real importância hoje na sociedade, ok? Então, pessoal, aqui a gente deu esse view geral para que vocês possam ter essa noção do mercado da drenagem, para onde está indo esses investimentos, quais são os tipos de trabalho que eu posso desenvolver, quais os modelos de atuação que eu posso ter nesse mercado, qual que é a importância desse mercado, para que você tenha clareza, né, clareza desse mercado da drenagem, que é um mercado que tem crescido e é um mercado que ao mesmo tempo não temos uma capacidade de profissionais qualificados ali atuando ainda, tá? Então é um bom momento aí para você ingressar, né, nesse mercado de drenagem. Ok? Só para a gente finalizar então, eu queria relembrá-los que se você não se inscreveu para o nosso mini curso ainda de drenagem urbana, que é um mini curso aí de 4 aulas, 8 horas de duração, né, com direito a certificado, né, essa carga horária total. Link aqui na descrição, clica aí no link, faça sua inscrição, não paga nada, super rápido e você vai receber os materiais pedagógicos e no final ainda esse certificado, beleza? Deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para outros profissionais. Se você já conhece esses outros profissionais, já clica em compartilhar e manda para o seu colega. Se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, ok? Vamos seguir aqui então, pessoal, com esses encontros preparatórios para esse mini curso. Te vejo no próximo encontro e espero que esse encontro aqui tenha clareado um pouco mais a sua visão. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço, até uma próxima, tchau, tchau.